Palestras de Abdu'l-Bahá em Londres, 1911. Algumas das experiências de seus 40 anos de encarceramento. Num apartamento em Cadogan Gardens, está sentado um oriental espiritual iluminado, cuja recente vinda a Londres marca a união do Oriente e do Ocidente. Os ensinamentos de Abdu'l-Bahá já ocasionaram a reunião de milhares de ingleses e inglesas com orientais de todas as regiões do Oriente, sobre a base de auxílio mútuo, amizade e adoração a Deus, sem consideração de credo e denominação. Eles se deram as mãos com uma sinceridade e amor fraterno, ao contrário de certos poetas e filósofos cínicos. A maior parte da vida de Abdu'l-Bahá foi vivida numa prisão oriental, a qual ele suportou com alegria em vez de renunciar sua fé, um dos princípios da qual é a absoluta igualdade das almas, independente das diferenças físicas como sexo e cor. Ele não reconhece qualquer distinção de classe, exceto aqueles concedidos pelo serviço do amor fraternal. Por esta e outras doutrinas semelhantes, ele foi mantido prisioneiro por 40 anos na fortaleza da cidade de Acre, na Palestina. Quando eu solicitei para falar com ele, disseram-me para chegar cedo e, portanto, fui admitida para uma entrevista às 9 horas. Já era meio-dia para Abdu'l-Bahá, que acordara às 4 e que antes do desjejum, às 6:30, já havia se encontrado com 18 pessoas. Representantes de muitas línguas e nacionalidades o aguardavam na sala de estar. Sentamo-nos num círculo de frente a Abdu'l-Bahá, que indagou se havia alguma pergunta que gostaríamos de lhe fazer. Eu disse que meu editor me mandou para averiguar algo acerca de sua vida na prisão, e Abdu'l-Bahá imediatamente relatou de um modo simples e impessoal uma das mais notáveis histórias que se pode conceber. Aos 9 anos de idade, eu acompanhei meu pai, Bahá'u'lláh, em sua jornada de exílio a Bagdá, juntamente com 70 de seus discípulos. Este decreto de exílio, que se seguiu à persistente perseguição, intentava efetivamente erradicar da Pérsia aquilo que as autoridades consideravam uma religião perigosa. Bahá'u'lláh, juntamente com sua família e seguidores, foi banido e viajou de um lugar a outro. Quando eu estava com cerca de 25 anos, nós fomos transferidos de Constantinopla a Adrianópolis e de lá, com uma escolta de soldados, fomos levados à fortaleza de Acre, onde fomos aprisionados e estritamente vigiados. O primeiro verão. Ele não tinha qualquer comunicação com o mundo exterior. Cada pedaço de pão era cortado pelos guardas para ter a certeza de que não continha qualquer mensagem. Todos os que acreditavam na manifestação Bahá'í, crianças, homens e mulheres, foram aprisionados conosco. Éramos 150 pessoas aglomeradas
em 2 salas, e ninguém tinha permissão de deixar o local, com exceção de 4, que a cada manhã, escoltados, iam ao bazar fazer compras. O primeiro verão foi terrível. Aca é uma cidade escaldante. Dizia-se que se um pássaro tentasse sobrevoá-la, cairia morto. A comida era pobre e insuficiente. A água era tirada de um poço infectado. E o clima e as condições eram tais que até mesmo os nativos da cidade adoeciam. Muitos soldados sucumbiam e 8 dos 10 guardas que nos vigiavam morreram. Durante o calor intenso, os prisioneiros foram atacados por malária, febre tifoide e disenteria, de modo que todos, homens, mulheres e crianças, estavam doentes ao mesmo tempo. Não havia médicos, nem remédios ou comida adequada, e nem qualquer espécie de tratamento. Eu costumava fazer sopa para as pessoas e, por praticar muito, faço uma sopa boa, concluiu Abdu'l-Bahá sorridente. Nesse ponto, um dos persas me explicou que era por causa da maravilhosa paciência, assistência e resignação de Abdu'l-Bahá que ele era sempre chamado de mestre. Facilmente se poderia sentir sua posição de mestre em sua completa independência de tempo e de lugar e absoluto desprendimento de tudo que até mesmo uma prisão turca poderia infligir. Melhores condições. Depois de 2 anos do mais rigoroso confinamento, permitiram-me encontrar uma casa, de modo que pudemos viver fora dos muros da prisão, mas ainda assim dentro das fortificações. Muitos crentes vieram da Pérsia para se unir a nós, mas não lhes foi permitido fazer isso. 9 anos se passaram. Algumas vezes, nossas condições eram melhores e outras vezes muito piores. Dependia do governador que, caso fosse bondoso e brando, permitia-nos sair da fortaleza e dava aos crentes livre acesso para visitarem a casa. Mas, se o governador fosse mais rigoroso, cercavam-nos de mais guardas e, frequentemente, peregrinos que haviam vindo de longe eram mandados embora. Posteriormente, através de um persa que durante os tempos difíceis havia residido na casa de Abdu'l-Bahá, eu soube que o governo turco não confiava no fato de que o interesse de visitantes ingleses e americanos era puramente espiritual e não político. Frequentemente, esses peregrinos eram impedidos de o visitar, e muitas vezes toda a viagem da América era recompensada simplesmente por um vislumbre de Abdu'l-Bahá da janela da prisão. O governo achava que o sepulcro do Babi, uma imponente construção no Monte Carmelo, fosse uma fortificação erigida com a ajuda de dinheiro americano e que estava sendo armada e guarnecida secretamente. Cada nova chegada fazia aumentar a suspeita e o resultado era mais espiões e guardas. A delegação de Abdul-Hamid. Um ano antes de Abdul-Hamid ser destronado, ele mandou uma delegação de investigação extremamente arrogante, traiçoeira e insultosa. O chefe era um membro do corpo de assistentes do governador Arif Bey, e com ele estavam 3 comandantes do exército de diferentes categorias.
Imediatamente depois de sua chegada, Arif Bey começou a denunciar-me e tentou reunir provas suficientes para justificar que me mandassem a Fisa ou me jogassem no mar. Fisa é uma parada de caravanas localizada na fronteira de Trípoli, na qual não há casas nem água. É uma viagem de 1 mês a camelo de Aca. Por 2 vezes, a delegação foi enviada para ouvir o que eu tinha a dizer em minha própria defesa, e por 2 vezes eu a mandei de volta dizendo: conheço o vosso propósito, não tenho nada a dizer. De tal modo, isto enfureceu Arif Bey, que ele declarou que retornaria a Constantinopla e traria uma ordem do sultão para me enforcar em frente ao portão de Aca. Ele e sua delegação embarcaram com seu relatório contendo as seguintes acusações: Abdu'l-Bahá está estabelecendo uma nova nação, da qual ele deverá ser o rei. Abdu'l-Bahá está erguendo a bandeira de uma nova religião. Abdu'l-Bahá construiu e fez construir fortificações em Haifa, um vilarejo próximo, e está comprando todos os terrenos da vizinhança. Por volta desse tempo, um navio italiano apareceu no porto, enviado por ordem de um cônsul italiano. Foi planejado que, à noite, eu fugisse a bordo dele. Os Bahais em Aca me imploraram para que eu fosse, mas eu enviei a seguinte mensagem ao capitão: o Bab não fugiu, Bahá'u'lláh não fugiu, eu não fugirei. Assim, o navio partiu depois de esperar 3 dias e 3 noites. Quando o delegado do sultão se encontrava nas proximidades da pátria, a primeira bomba foi lançada no campo de Abdulhamid, e a primeira arma da liberdade na pátria do despotismo. Foi a arma de Deus, disse Abdu'l-Bahá com um de seus maravilhosos sorrisos. Quando a delegação chegou à capital turca, eles tinham assuntos mais urgentes para se preocupar. A cidade estava em estado de tumulto e rebelião, e a delegação, como parte do corpo de assessoria do governo, foi incumbida de investigar a insurreição. Nesse meio tempo, o povo estava estabelecendo um governo constitucional e Abdulhamid não teve qualquer chance de agir. A libertação. Com a supremacia dos jovens turcos, efetivada por intermédio da Sociedade de União e Progresso, todos os presos políticos do Império Otomano foram libertados. Os acontecimentos tiraram as correntes do meu pescoço e as colocaram em torno do de Hamid. Abdu'l-Bahá saiu da prisão e Abdulhamid entrou. O que aconteceu à delegação? Alguém perguntou, rompendo o profundo silêncio que se seguiu ao relato dessa emocionante página da história. Arif Bey, continuou Abdu'l-Bahá, foi executado com 3 balas. O general foi exilado. O de posição seguinte morreu e o terceiro fugiu para o Cairo, onde buscou e obteve auxílio dos Bahais. Podeis nos dizer como vos sentistes na prisão e como considerais a vossa liberdade? Perguntei. Estamos felizes porque estáis aqui. Obrigado, disse ele benevolamente e continuou. Liberdade não é uma questão de lugar, ela é uma condição. Eu era grato pela prisão e a falta de liberdade era muito prazerosa para mim, pois aqueles dias
foram passados no caminho do serviço, em condições extremas de dificuldades e provações, produzindo frutos e resultados. Não se atinge a liberdade a menos que se aceite terríveis dificuldades. Para mim, a prisão é liberdade. As dificuldades me confortam. A morte é vida. E ser desprezado é honra. Portanto, eu estava feliz todo aquele tempo na prisão. Quando alguém se liberta da prisão do ego, esta é a verdadeira libertação, pois ele é a maior prisão. Quando acontece esta libertação, então não se pode ser exteriormente aprisionado. Quando eles prendiam minhas pernas, eu dizia ao guarda: você não pode me aprisionar, pois aqui eu tenho luz, ar, pão e água. Tempo virá em que meu corpo estará na terra, e não terei nem luz, nem ar, nem comida e nem água, mas nem mesmo então poderei ser preso. As dificuldades que sobrevêm à humanidade algumas vezes tendem a centrar a consciência nas limitações, e esta é a verdadeira prisão. A libertação resulta quando se faz da vontade uma porta através da qual as confirmações do Espírito emanam. Isto me pareceu tão semelhante à antiga teologia que o moderno em mim fez surgir dúvidas se a disciplina poderia ser substituída pelo esforço. O que quereis dizer com confirmações do Espírito? Perguntei. As confirmações do Espírito são todos aqueles poderes e dons com os quais alguns nascem e que as pessoas algumas vezes chamam de gênio, mas pelos quais outros têm que se esforçar com infinito sofrimento. Eles advêm àquele homem ou mulher que aceita sua vida com aquiescência radiante. Aquiescência radiante. Essa é a qualidade pelo qual nós todos repentinamente parecíamos inspirados enquanto Abdu'l-Bahá despedia-se de nós. Foi uma experiência notável ouvir aquele que passou 40 anos na prisão declarar: não há prisão senão a prisão do ego, e conferiu convicção à mente enquanto este mensageiro oriental de vestes alvas mostrava o caminho, não pelo caminho da renúncia, mas do desprendimento. A quiescência radiante, o caminho resplendente que conduz para fora da maior prisão do ego, como Abdu'l-Bahá tão graciosamente chama aquelas barreiras que nos afastam de nossa realização.